Estão vendo a tela, né, pessoal? Sim. Legal. Então, hoje a gente vai estar vendo duas sessões, né, do nosso livro. Os dois assuntos são bem curtos, né? Então, a gente vai fazer duas sessões aí para atender todo... Ainda dá para a gente atender todo o conteúdo até o final do período, né, do semestre, né? Então, são bem curtas as sessões e alguns poucos pontos aí a acrescentar, tá? Então, a gente vai ver a seção 1.3, que é custo dos lucros retidos, e a gente vai ver a seção 1.4, que é o custo médio ponderado de capital, né? Sempre com o foco, a ênfase em análise, né? Então, a gente vê um pouquinho dos cálculos, mas sempre naquela linha de preocupação de análise, de entendimento da análise do investimento, tá? Bom, a primeira coisa, né? O que são lucros retidos, né? Alguém pode ajudar? Então, ó, que mais, né? Qual é a melhor política a ser adotado quanto à distribuição do lucro, em cima de ações que a gente está trabalhando? Como que os acionistas esperam receber esse lucro, né? É melhor distribuir ou reter lucro, né? Então são essas perguntas que a gente, como gestor, trabalhando com os investidores, né, que vão investir na nossa empresa, é que a gente vai trabalhar, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente pensa em cima da gente viu na aula passada o percentual sobre as ações, né? E esse percentual é o mesmo que a gente vai entender agora para a parte de lucros retidos, né? Então a gente usa essa equação KP, que é o custo do lucro retido, o D1, o D1, que é o dividendo por ação, o NM, que é o valor do recebimento líquido, o NM, que é o valor do recebimento líquido com a venda das ações ordinárias, né? A gente na aula passada falou das ações ordinárias e preferenciais, a gente fez uma comparação de tipos de investimentos, né, em ações ordinárias, preferenciais ou debêntures, e aqui a gente vai é, ir pela linha das ações ordinárias e ver o custo dos lucros retidos, né? E o G é a taxa esperada de crescimento do dividendo, quer dizer, a partir do momento que o investidor vai investir em ações da nossa empresa, ele espera ter uma taxa de crescimento de um período para outro, né? Então, essa aqui é a fórmula utilizada para quê? Para registrar ou para identificar o custo dos lucros retidos, né? Então, ele traz para a gente aqui uma situação problema, né? E aí a gente vai ver como que a gente vai calcular em cima dessa fórmula o custo retido, né? Então ele fala que a empresa faz a opção de realizar parte do investimento
no valor de 10 milhões de reais através de um financiamento a longo prazo com capital próprio através da subscrição de ações ordinárias. Então, é preciso calcular o custo de utilização desse capital próprio via os lucros retidos. Sabendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária e essa vale R$ 950. E o acréscimo no pagamento dos dividendos constantes a 4% ao ano, e sendo também o custo de subscrição de 3%. Então, a gente viu na aula passada, né? Sempre que a gente vai emitir ações ordinárias ou mesmo preferenciais, a gente tem um custo de subscrição. O que é o custo de subscrição? É o custo que é cobrado da instituição para se criar as ações, né? Então, como que é calculado o custo da subscrição? A gente tem 3% de 950. 950 é o que vale cada ação. Então, para fazer o custo, para a gente apurar o custo da subscrição de cada ação, que é 950, a gente vai calcular o 0,03, né, 3%, a gente vai ter um valor de R$ 28,50, que vai ser o nosso custo de subscrição dessa ação, tá? Aí a gente vai, o NM, voltando, o que vai no NM, né? Ele vai o custo da ação, né? Ele vai o custo da subscrição e mais o valor que a empresa pagou de dividendo, que é 90. Então, o D1 é o dividendo aqui, né? O 950 é o custo da ação, o 28,50 é o custo da subscrição e 90 é o valor da ação. Só substituindo na fórmula, né? E espera-se aqui um crescimento no pagamento de 4% ao ano. Então tá, o 0 mais 0,04. Então, você fazendo cálculo, né? Aqui é só cálculo matemático, a gente vai chegar num valor de o custo do valor retido, né? Aqui repete os valores para facilitar o entendimento. A gente tem aqui 90 sobre 950 menos 28.500 menos 90 vai dar 0,0977. Mais o 0,04, a gente vai ter um valor de 0,1482 vezes 100 para calcular o 100%. A porcentagem, a gente vai ter 14,82 é o custo da ação ordinária, né? 14,82. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o custo mínimo que o acionista espera receber pela ação, né? Aí a gente tem uma segunda situação, né? Que a gente pega, a empresa faz a opção de realizar um parte do investimento de 10 milhões de reais através de um financiamento a longo prazo, com capital próprio, através da utilização de lucros retidos, né? É preciso calcular o custo de utilização de capital via lucros retidos. Então, a gente chega a, da mesma forma que a gente tem os valores, né? Aqui quando a gente fez o lucro por ação, a gente chegou no valor de 14,82, tá? Na situação de lucros retidos, a fórmula que a gente tem aqui, a gente não considera o valor de subscrição. Por quê? A gente está trabalhando só em cima dos lucros retidos, para a gente ver, comparar a diferença, tá? E aqui o que a gente tem?
90 sobre 950 menos 90, 950, que é o preço da ação, menos 90, que é o valor do dividendo, e o 0,04, que é o crescimento constante. Então, a gente chegou num percentual de 14,47. Então, isso aqui é o valor dos lucros retidos. Então, o anterior a gente tem, voltando aqui, 14,82 é o custo por ação e 14,47 é o custo dos lucros retidos, né? Então, o que ele traz para a gente nessa comparação de valores, né? Então, o que a gente deve entender é que o capital retido na empresa não pertence a ela, mas sim aos acionistas. Então, a partir do momento que você retém um valor, um capital em cima de lucro, você pode aplicar esse valor na empresa, mas ela não pertence a ela. O capital retido não pertence a ela, mas sim aos acionistas. Ela não, em algum momento, ela vai ter que pagar o valor dos acionistas, tá? Um segundo ponto, o acionista espera ser remunerado por esse capital que ficou retido na empresa, né? Então, sem, é, sem ter uma linha ali, bom, em algum momento eu vou querer receber esse valor. Então, o que a gente tem? O acionista, ele faz o investimento na empresa e vai estar sempre esperando receber o, o valor que é dele, né? Então, esses são os pontos que devem ser entendidos. A gente tem duas situações, vou voltar aqui, né? A gente tem primeiro 14,47 é o custo do lucro retido sem a diferença que ele tem aqui é sem colocar a subscrição. Por quê? Porque você está só em cima do custo dela, né? Sem a subscrição. E aqui, o custo da ação mesmo, ela é 14,82, porque ela tem o valor da subscrição, tá? Então, o acionista espera receber esse, esse valor aqui, 14,47%, tá? É, o valor da subscrição é sempre a empresa que assume esse valor, tá? Ficou claro aqui, pessoal? Ok, professor. Tranquilo? Ok, professor. Legal. Então, a primeira parte, esse capítulo, ele mostrava para a gente essa comparação, tá? Quem quiser aprofundar um pouco, e aí o pessoal que trabalha nessa linha de estudos, muito mais o pessoal contábil, né? Eu sempre faço sugestão para que vocês se atualizem através de artigos, né? Então, no livro, ele traz esse artigo sobre lucros retidos e dividendos, e é interessante ler porque ele faz uma comparação, e aí o nome desse artigo é Retenção de Lucros versus Investimentos. As companhias abertas do mercado brasileiro estão cumprindo as normas legais? Quer dizer, como que fica a retenção dos lucros versus os investimentos, né? Porque a empresa pode reter lucro desde que ela demonstre que vai fazer um investimento, né? Na própria empresa, mas é como que falou, em algum momento ela vai ter que pagar os acionistas. Ela pode
falar, olha, vou ficar com pouco, vou reter os lucros, mas depois a gente vai fazer um investimento, vai ter, provavelmente vai ter um lucro maior e aí vai, né? Então, a sugestão é, vocês se interessem, leiam esse artigo aqui. Ele dá esse link no livro aqui, mas por esse link eu não consegui acessar, né? Você consegue acessar pelo nome, se você escrever esse nome inteiro lá no Google, você vai trazer, aqui tem até uma parte da revista, né? É a revista de informação contábil, e essa revista é interessante para vocês que, pelo menos quem está fazendo contábil, acessem essas revistas que traz informações científicas atualizadas. Essa é um artigo de 2015, mas tem informações atualizadas dos assuntos atuais. Então, essa é uma revista, mas tem inúmeras outras revistas científicas, pessoas que pesquisam sobre temas atuais. É bastante importante vocês lerem, verem o que as pessoas, as pessoas, os pesquisadores estão trazendo de novidade para a área, né? Então, se vocês forem buscar esse artigo, vão pelo nome, não se, eu tentei aqui por esse endereço, não consegui achar. Ele muda, algumas vezes informações publicadas na internet, elas mudam o endereço, né? E aí se a gente for pelo endereço, a gente não consegue acessar. Então, aquele até tem um número diferente aqui, 796, aqui está 7967, mas se você for pelo nome, você consegue encontrar o artigo, tá? Então, minha sugestão é que, tendo um tempinho, dê uma lida para se aprofundar no tema, né? Então, para nós, essa primeira situação é mais para trazer que as empresas, na parte de lucros de ações, elas podem reter os lucros, fazer um investimento e depois vão ter que retornar esse lucro para os acionistas. Aí, claro, isso é discutido em reuniões com acionistas e votação e tudo mais, mas a empresa tem essa parte da lei que pode investir a parte de lucros para modernizar a empresa e tudo mais, tá? E A aumentar o capital, outra... né, professor? Oi, E aumentar o capital também pode, né? pode aumentar o capital, isso sim. Mas sempre naquela linha de você não pode ficar guardando para ele. Ah, não, o dinheiro é meu e pronto. Pode aumentar o capital, mas tem que saber que o dinheiro é dos acionistas, né? É isso mesmo. O outro tema que a gente vai comentar hoje, né, é o custo médio ponderado de capital, tá? A seção 1.4, tá? Então, o que é o custo médio ponderado de capital, né? De acordo com a fonte de financiamento, fonte própria de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total do financiamento para que essa informação sirva de orientação para as decisões financeiras. Então, claro, você não pode navegar no escuro, né? Você tem que saber qual que é o custo do financiamento, o que realmente você está fazendo financiamento. Será que a gente já comentou em aulas passadas? Aí você está fazendo esse financiamento. Será que o retorno que você for ter com esse financiamento, aquilo que você for investir na sua empresa, vai te dar um retorno maior do que o custo, né? Então, se for menor, é aquele que a gente comentou da taxa interna de retorno, né? Então, você tem que saber bem o custo que você vai ter para poder ver qual que é a lucratividade que você vai ter, né? Então, o custo total de capital, quer dizer,
ele é conhecido como o custo médio ponderado de capital. Ele representa o mínimo de remuneração exigida do capital investido e a taxa de desconto ou retorno na qual o investidor espera ser remunerado. Então, quer dizer, isso a gente já comentou, que o investidor ele espera ter um lucro acima do que o dinheiro que ele teria numa aplicação bancária, que ele fica tranquilo, sem ter preocupação de risco e nada. Então, é aquilo. O custo médio ponderado é a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado, tá? Tem que ser acima do custo do capital. É a taxa acima do custo do capital. Então, ele traz para a gente aqui uma fórmula para que a gente calcule o custo médio ponderado, né? Então, a gente vai evitar ao máximo, pessoal, colocar esses cálculos na prova, né? O importante é que vocês tenham conhecimento, mas a gente não vai ficar pedindo para fazer cálculos. A gente precisa só ter uma ideia o que ela está nos trazendo nessa fórmula, tá? Não que a gente vai se preocupar muito com o lado de cálculos matemáticos. Isso aí a gente tem inúmeros aplicativos, inúmeros sistemas que podem trazer esses valores para a gente. A parte interessante para a gente é trabalhar em cima da análise, entender um pouco a análise que está sendo feita, tá? Então, o que ele traz para a gente na fórmula, né? O KA, esse primeiro KA, é o custo médio ponderado de capital. O WI é a participação relativa de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa. O KI é o custo de capital de terceiros. O WP, aqui da fórmula, WP, é a participação relativa de ações preferenciais na estrutura de capital da empresa. O KP é o custo das ações preferenciais. O WS é a participação relativa de ações ordinárias ou capital próprio na estrutura de capital da empresa. E o KR é o custo de novas ações ordinárias, está aqui, né? Aí, o que ele comenta, né, também, né? O WI, que é a participação de capital de terceiros, mais o WP, que é a participação de ações preferenciais, mais o WS, que é a participação relativa de ações ordinárias, tem que ser igual a 1. Então, a soma dos três tem que ser igual a 1, e aí a soma das participações relativas percentuais de cada parte da estrutura, que é sempre 100% ou 1. Quer dizer, então, para compor o meu custo médio ponderado, então eu vou somar todas as participações de investimentos ou de capital de terceiros, ações preferenciais, ações ordinárias ou capital relativo a capital próprio da empresa, né? Então, se, por exemplo, eu tiver aqui o WI 20%, WP 20% e o WS 80%, 60%. Então, aí eu vou ter 100% de todos. Eu posso ter, não vou ter o lado de participação de terceiros, não tenho investimento de terceiros, ou só tenho ações, então esses duas vão ter que dividir o 100% daquilo que vai ser o meu o custo médio ponderado de capital. É onde que ele vai fazer o cálculo, tá? Então, é o que ele traz. Isso aqui é como vai ser a composição dos valores de investimentos da minha empresa. Então,
Se eu não tiver uma delas, as outras vão ter que suprir, né? E vai representar o meu investimento total para ter o custo médio ponderado de capital, tá? Então a fórmula é essa daqui e dependendo dos valores você vai ter uma ponderação, né, do custo do capital. Aí ele traz aqui uma situação, né? E ele fala, sabendo que o custo de empréstimo é 9%, o de ações preferenciais 11%, o de ações ordinárias 12,5% e o lucro retido é 12%, vamos calcular o custo médio ponderado de capital com as seguintes situações. E aí ele traz, né? De acordo com os relatórios contábeis, a empresa possuía em 31 de dezembro de 2014 1 milhão de ações ordinárias a R$ 50 cada uma, 500 mil ações preferenciais a R$ 50 e 350 milhões de empréstimo de longo prazo, tá? Então, ele chegou aqui que, substituindo aqueles valores, que o custo ponderado do capital é 10,814%, tá? Usando a fórmula anterior que foi apresentada, tá? Em segundo momento, né, o que ele fez? Vai calcular os valores do mercado com as ações ordinárias e preferenciais. Então, o que ele fala para a gente? Que, de acordo com o mercado, a empresa possui, em 31 de dezembro de 2014, 1 milhão de ações ordinárias a R$ 70, 500 mil ações preferenciais a R$ 60 e 35 milhões de empréstimo a longo prazo. Da mesma forma, ele fez os cálculos e chegou num custo médio ponderado de 11%. Então, numa situação, ele chegou a 10,814, numa outra situação, ele chegou a 11%. Então, aí no terceiro e último momento, a gente vai calcular o custo médio ponderado de capital, estabelecendo a estrutura de metas, a melhor opção possível para compor a estrutura do capital, tá? Então, o que ele traz para a gente também? Os pesos meta referem-se às proporções desejadas da estrutura de capital e a estrutura ótima que a empresa pretende atingir. Então, no caso, o que ele traz para a gente, né? Foram estabelecidas as proporções de 40% do empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% de ações ordinárias. Então, aqui a gente chega no ponto que está o 100%, né? 40 mais 10 mais 50, a gente chega no 100% da estrutura do investimento, né? E a gente, baseado nessa estrutura de investimento, a gente chega num custo do capital a 10,7%. Então, o que ele traz aqui? Dependendo dos valores que são aplicados para o empréstimo, ou que são a proporção do valor que é utilizado no empréstimo, você vai chegar num custo médio do capital, tá? Então, a composição do percentual de cada um deles que a gente chega no custo médio do capital. Se tivesse uma proporção diferente, com certeza o custo do capital seria diferenciado, porque o empréstimo ele pode ser mais relevante do que o valor das ações e também
com relação às ações ordinárias, tá? Só voltando, né? O que a gente tem aqui? Nesse momento, voltar ao primeiro, a parte do inicial, a gente trabalhava com a parte de 1.000 ações, 1 milhão de ações a R$ 50 e 500 ações ordinárias, 500.000 ações preferenciais a R$ 50 e 35 milhões de empréstimo a longo prazo. Então, a gente tem uma situação aqui trabalhando com o valor das ações ordinárias a R$ 50, as ações preferenciais valendo R$ 50 e o valor total do empréstimo a longo prazo, né? Na situação seguinte, a gente vai observar que o valor das ações ordinárias subiram para 70, né? Era 50, subiram para 70, e as ações preferenciais 60, né? Por isso que deu um valor de um custo um pouco mais elevado, tá? Aí na hora que você vai fazer a proporção daquele realmente de onde está, o que você está apoiando a estrutura do seu investimento, você vai chegar 10% você vai estar atuando com ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. Então, dependente do valor, né, de cada ação, a situação final de cada ação, você vai ter o percentual diferente, o seu custo diferenciado. Se você fizesse uma proporção diferente, você teria um outro custo menor ou maior, dependente de cada valor, tá? E o valor do 40% do empréstimo é que vai compor a sua estrutura de capital, tá? Então, essa também é uma forma de análise que é colocada em cima aqui dessa fórmula, né? Então, trazendo aqui o WI, que é a participação de capital de terceiros, é aquele 35 milhões, né? O WP é a participação das ações preferenciais, que contribuíram com 10% da composição do investimento, e as ações ordinárias que contribuíram com 50%. Por isso é que aí você chegou aqui num valor de 10,7%, o valor custo médio ponderado do capital. O ponderado é porque você faz a proporção de cada parte dos empréstimos, né? 40% por empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% de ações ordinárias, tá? Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Por Legal. enquanto, ok, professor. Legal, legal. Então vamos brincar um pouquinho, né? Vamos ver se a gente vamos responder algumas questões, tá? Para a gente ir treinando um pouco para, se todo mundo errar, é a questão que eu vou colocar na prova, tá? O que vocês acham, né? Então, ó, o que ele traz para a gente aqui, né? Vamos discutir a questão junto aí, né? De acordo com cada fonte de financiamento, fonte própria ou de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total desse financiamento, pois esta informação servirá de orientação
para as decisões financeiras. O custo total do capital, mais conhecido como custo médio ponderado de capital, representa. O que ele representa, né? O máximo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, é a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado. A remuneração exigida de capital investido, ou seja, é a taxa de desconto ou retorno na qual o investidor espera ser remunerado. A remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou de retorno. O mínimo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado. E o máximo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou retorno na qual o investidor espera ser remunerado. Estão bem próximas as respostas, bem para confundir, né? Um tempinho para vocês lerem mais devagar e entender e responder. Sumiu, pessoal? É a B, professor? Estou aqui, professor. Sumiu, né? Hã? Sumiu. Aí. Ok. Chegaram a uma conclusão? Professor, eu estava vendo aí, parece que a letra A e a letra E é a mesma coisa, não é? Na minha opinião, a letra D, né, professor? O mínimo da remuneração. Eu também acho que é a letra D, A professor. A É o e a E é mínimo. igual, é isso mesmo. É. Que eu peguei do livro lá, mas é mesmo, a e é igual. Preciso trocar para pôr quando pôr na prova, né? Alguém achou diferente, pessoal? Fico com a D ainda. Eu fico com a D de dado. D de dados, né? Todo mundo concorda? Não, eu não concordo, professor. Eu acredito que seja a A, né?
É o máximo de remuneração exigido do capital investido, na minha opinião. É. Vamos ver se mais alguém acha A. Mais alguém? Alguém vai na A? Alguém vai na D? Vamos pensar o seguinte, né? Se eu falo para você assim, olha, você vai ter uma nota na prova, a prova vale 10, né? Mas você pode fazer o que você quiser, que o máximo que você vai conseguir tirar é 3. O que você vai falar para mim? Um Não. monte, né, professor? É? Ia falar um monte pro senhor, né? Ia falar um monte, né? Então, agora vamos trazer isso pro valor do custo do capital, né? No custo médio do capital. O investidor fala assim, ó, tá aqui, eu vou te emprestar colocar esse dinheiro na sua empresa, né? E aí você faz os cálculos e você fala para ele assim, o custo do capital é 15%, né? Então isso vai ser o máximo do dinheiro que ele vai querer. Na verdade, é o contrário, né? É o mínimo que é possível. O investidor vai querer sempre mais, né? Então, o custo do capital ele tem que ser o mínimo para atender aquilo que o investidor espera. Ele quer sempre mais. Se você falar para ele, o custo do capital é 15, não pode ser o máximo. Ele vai chegar e vai falar assim, não, eu quero 30. Então, o mínimo, o custo médio ponderado do capital é o mínimo de remuneração que precisa dar de retorno, não o máximo, tá? A, a, a ideia que você colocou o máximo também dá para ser refletida, dá para ser pensada, mas o investidor, o custo do capital é o mínimo, né? É o mínimo de remuneração exigida do capital, ou seja, é a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado, o mínimo, né? Porque tem que ser a partir daí. Tá? Se for o máximo, ele já sabe quanto vai ganhar. Ele quer mais, tá? Então, é o mínimo de remuneração exigida do capital investido. Essa é a correta, tá? A resposta D, tá bom? Quem falou o máximo entendeu? Ou ainda tá... Sim, professor. Sim, sim, entendi. É Entendeu, né? porque É, como falou em remuneração, eu entendi o contrário. Entendi que a tá. Não, mas é remuneração legal. que Eu acho obteve. que o importante é esse. O importante é avaliar, né? E tá claro. Se tiver na dúvida, né? E essa questão vai ser uma questão de prova, pode anotar, né? Então, não confunda. Pense sempre na nota, né? Olha, a nota que eu quero tirar, tá?
Vamos ver a outra. E aqui, hein? Aqui a gente não vai falar de fórmula, mas a gente vai trazer aqui um pouquinho só para a gente brincar para ver se vocês são bons de memória, né? Qual que é a fórmula do custo médio de capital? Qual delas? A, B, C, D ou E? A, B? Qual? B de bola? B de bola? Não, Vamos não ver. é não, professor, desculpa. Para mim é A. Já olhei aqui já. Para mim é A, professor. A. A. Quem mais? Já temos a B. É a E. Aê. É a letra E, professor. Letra E. Letra E. Alguém Fico mais? com a letra E, professor. Letra E, né? Professor, eu vou nascer porque ninguém foi nela. Aqui é só um teste de memória, tá? Não é nada de... Se a gente for fazer alguma coisa na prova, a fórmula vai aparecer lá, tá? Mas não vamos ter, né? Então, é a letra E, né? O custo total do capital é o custo médio, né? E aqui ele está combinando o coeficiente aqui é WI, KI, WP, KP, tá? Mas essa aqui é só uma brincadeira para o famoso teste de memória. Não dá para ficar guardando uma fórmula assim de cabeça aí, tá? Agora aqui, né? Na fórmula do custo médio ponderado de capital, o WI representa a participação relativa de capital de terceiros, o WP de relativa a ações preferenciais. O WS representa a participação em ações ordinárias ou capital próprio de estrutura de capital. Nesse contexto, a soma das participações relativas percentuais de cada parte de estrutura de capital é de a soma das participações, né? 100%? 100%. 100%. Falamos junto. É isso aí. 100%. 100%. Na fórmula do custo médio ponderado, a WI representa participações relativas. Nesse contexto, a soma das participações relativas de cada parte de estrutura de capital é 100%. Mais uma perguntinha boa para a prova, né? Ou não? Se por Excelente, essa... professor, excelente. Sim, é Sim, ótimo. né? É ótimo. Professor, Oi. você pode voltar rapidinho na resposta da 2, por favor? Na hora que você Essa aqui? Isso. Peraí, só um minuto, por favor. Obrigada, professor. Depois eu vou, bom, eu coloco no grupo, né, as questões e também a gravação da aula eu coloco no grupo e depois eu ponho no AVA já, né? Ah, perfeito. Tá? Todos Aí, vocês estão com acesso ao AVA ou ainda tá complicado? Professor, eu não estou conseguindo acessar. Não consegui acessar nenhuma matéria do AVA. Já até falei com a coordenadora lá, com a Flávia, né? Mas Tá. até agora não obtive retorno ainda. Mas você está pegando material no grupo, né? No grupo do Eu estou WhatsApp, pegando, na todos sua vocês matéria estão. tem no grupo. Então, na sua matéria ainda tem. Agora, as outras matérias não tem em lugar nenhum. Eu estou É? praticamente sem ter acesso a nada das outras, né? Vê, Porque o vê seu, com nós temos ainda... eu já falei com a Flávia. O os seu, a gente ainda colegas tem aí, no grupo, entendeu? os colegas, quem puder ajudá-lo, né? Vocês têm o grupo do WhatsApp para isso, gente. Utilizem da nossa disciplina, mas façam pode usar para conversa entre vocês, tá? De troca mesmo que não tenham um contato de outra disciplina, para material, fiquem à vontade aí, tá? Porque a gente sabe que no início
no início do semestre, sempre a gente tem alguns problemas de AVA, né? Então, a gente tem aí, eu posto lá e se alguém tiver dúvida, pode me chamar, tá? Bom, da mesma forma que a gente fez a semana passada, né? Eu vou pedir para que vocês preencham essa atividade, né? E colocar 2 pontos interessantes da nossa aula, né? Aquilo que ficou mais gravado, aquilo que fortaleceu aí a parte um pouco de análise de investimentos, tá? Para a gente ter isso como atividade do professor, tá? Então, logo depois eu já vou, quando a gente encerrar, eu já posto no grupo, né? Para que vocês possam até dar uma olhada nos slides e refrescar um pouco a memória daquilo que a gente fez, né? Então, peço para que vocês respondam essas atividades aí de aquilo que mais trouxe de conhecimento, que trouxe de benefício, tá? Alguma coisa adicional, pessoal? Não, professor. Não. Não, Legal. da minha parte. tá Não, tranquilo. professor, não. Então tá. Então, obrigado aí pela... Deixa eu só dar uma olhada, espera um pouquinho só. Não vão embora 21 alunos. Queria ver quantos alunos a gente está. Então, obrigado pela participação de vocês. E a gente